Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa aula é para falar sobre números primos e números compostos. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque tem muitos detalhes importantes para a compreensão desse tema. Os números primos, quem são os números primos? Alguns números a gente não consegue dividir por qualquer valor, a gente só consegue dividir eles por um e por ele mesmo. Esses números a gente chama eles de números primos. E os números primos que são menores que 50 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. São infinitos números primos, mas a gente vai usar mais esses primeiros aqui. Os números compostos são os números maiores que 1 que não são primos, né? Eles são compostos de números primos e a gente pode decompor eles em diversas maneiras. Quando a gente decompõe eles em fatores primos, a gente realiza uma fatoração completa, né? E aqui tem um exemplo de como que a gente pode fazer essa decomposição. Ó, o 630, ele é um número composto. Por que número composto? Composto de números primos. Então, eu vou decompor ele para ver como que ele é na sua forma decompostas. Eu começo a dividir pelo menor número primo, que é o 2. Então, 630 dividido por 2, eu tenho 315. Aí eu ponho o resultado embaixo. Agora o 315. O 315 não dá mais para dividir por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é o 3, que dá 105. Ó. 315 dividido por 3, 105. Aí o 105, ó, coloquei o resultado embaixo do 315. Eu divido ele por 3, tá? Vai dar 35. O 35, ele não dá para dividir ele por 3, né? Eu divido ele por 5, que dá 7. O 7, ele é o número primo, então só dá para dividir por ele mesmo. Ó. 7 dividido por 7 é 1. Quando termina em 1, eu já decompus, eu já fiz o processo. Então, como que ficou 630? Ele ficou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Esse 3 e esse 3 eu vou juntar em um 3 só e vai ficar 3 elevado a 2. Aí fica 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 vezes 7. Então, essa é a decomposição do número 630. Agora eu vou fazer outros exemplos aqui com vocês, tá? O 140, ó, vou colocar os números primos que a gente vai usar. Vou dividir o 140 por 2. Ó, 140 dividido por 2 dá 70. Aí o 70 ainda dá para dividir ele por 2, né? 70 dividido por 2 dá 35. 35, ele não dá mais para dividir por 2 e ele também não dá para dividir por 3, mas ele pode ser divisível por 5. Ó. 35 dividido por 5 dá 7. E o 7 é número primo, só por ele mesmo, 7 dividido por 7 dá 1. Então, 140 ficou como? Ó, 2 ao quadrado, porque são dois números 2, vezes 5, vezes 7. Quando termina em 1, eu posso finalizar a decomposição. Ó, outro exemplo, 54. Ó, 54 vou dividir por 2, dá 27. O 27 eu divido ele por 3, tá? Porque não dá para dividir por 2. Então, deu 9. Aí o 9 eu divido por 3, continua a dividir por 3, dá 3. E o 3, como ele é número primo, por ele mesmo, que dá 1. Terminou 1, já termina a decomposição. Aí o 54 ficou como? 2 vezes 3 elevado a 3, porque são 1, 2, 3, números 3 que a gente usou na decomposição. Outro exemplo é o número 250. Ó. 250 dividido por 2 dá 125. 125 dividido por 5 dá 25, tá? Porque não dá para dividir ele nem por 2 nem por 3, tá? Aí o 25 eu divido ele por 5, dá 5, e o 5, que é o número primo, por ele mesmo, que dá 1. Aí o 250 ficou igual a 2 vezes 5, como são 3 números 5, 5 elevado a 3. E o 81, gente, ele não é número par, então não dá para dividir ele por 2. Eu vou começar ele por 3, ó. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 81 eu só usei o número 3 para decompor ele, eu usei 4 números 3, então 3 elevado a 4. E acabou a decomposição, tá?
E esse é a aula de hoje. Eu vou deixar outros exemplos, né, de outros vídeos para que vocês possam se inteirar no assunto e realizar os exercícios. Até mais, gente!